Nos últimos meses, o assunto Código Florestal ganhou destaque em todo o Brasil. Resultado da tentativa do Congresso Nacional de alterar a lei que está em vigor há quase meio século. O Momento Ambiental também decidiu discutir esse tema. No entanto, mais do que mostrar a polêmica que coloca em lados opostos ambientalistas e produtores rurais, nossa intenção é explicar que norma é essa, como ela funciona e de que forma as determinações interferem no dia a dia de cada brasileiro. O Código não é uma lei que defende só florestas, né? Ele se aplica em função do que a gente chama de serviços ambientais, né? O que são esses serviços ambientais? São todos os processos ecológicos importantes para a proteção da água, né? Para a manutenção das diferentes formas de vida, da fauna silvestre, né? E as diferentes espécies também florestais, né? Que são importantes, têm um valor próprio, né, de existência, mas também são importantes para o próprio ser humano, do ponto de vista econômico. Não é de hoje que o país reconhece a necessidade de impor limites à exploração dos recursos naturais. No século XVIII, por exemplo, já existia um movimento pelo uso racional dessa riqueza. Mesmo assim, a preocupação ecológica não ficou evidente no primeiro Código Florestal, criado em 1934. Ele tinha um viés diferente, que é o de manter uma base de recursos naturais importantes para a exploração. O Código ele regulava o uso das florestas para manter, por exemplo, a matriz energética que era muito utilizada na época, que é a madeira para carvão, para siderurgia, né, ou para móveis, enfim. Essa lógica prevaleceu por 3 décadas. Durante esse período, o que se viu foi uma combinação desastrosa. Legislação frágil e nenhuma fiscalização. Ao contrário, o governo chegou a incentivar a ocupação desordenada do território. Muito da história da economia brasileira foi construída na base do machado. São vários ciclos econômicos da cana, ciclo econômico do café, e esses ciclos sempre se basearam na expansão, abertura de novas áreas e o uso, a expansão da agricultura para a geração de receita. Só em 1965, depois de 15 anos de discussão, o país aprovou uma nova lei. Desta vez, a necessidade de conter os abusos e de evitar novas destruições apareceu no texto que, desde então, é a base da legislação ambiental do país. De 70 para cá, principalmente no final da década de 80, com a Constituição de 1988, a Constituição Federal, o tema ambiental passou a ser visto de uma forma diferente, né, como um elemento importante do desenvolvimento, né, e de forma mais integrada, abrangente. Então o Código começou a ter esse olhar de ordenamento territorial, né, diferentemente da questão de proteção só de floresta. Um dos principais avanços do Código de 65 foi a consolidação do conceito de reserva legal. Trata-se de uma parte da propriedade que tem uso limitado. O dono só pode explorar a área de forma sustentável e se tiver autorização do governo. O mecanismo sempre enfrentou resistências, mas foi fundamental para que o país conseguisse frear o desmatamento. O Código estabelece alguns padrões que variam de acordo com as características de cada região. Na chamada Amazônia Legal, por exemplo, a reserva corresponde a 80% da propriedade se a vegetação for de floresta. Se for de cerrado, a restrição cai para 35%. No restante do país, a lei estabelece a preservação de 20% da propriedade rural. Índices precisos que contrastam com uma realidade de descontrole. Não existe nenhum mapa que diga aqui é propriedade de ciclano, aqui é propriedade de fulano, é a propriedade... Só poucas regiões do país já têm essa informação. Então, sem essa informação, você não pode dizer qual é o déficit de
um proprietário. O que pode ser feito nas áreas de proteção permanente, as APPs, também está definido no Código. Esses terrenos recebem atenção especial por serem importantes para a preservação de recursos hídricos, a proteção do solo e para evitar a ocupação irregular de encostas. Uma prova de que a norma não foi feita apenas para quem vive no campo. O objetivo do Código Florestal é proteger as florestas, permitir o seu uso sustentável e proteger a biodiversidade e solos, a água, proteger as áreas de risco de um uso intensivo e proteger a própria população da ocupação irregular dessas áreas, porque elas vão estar expostas a eventos como aqueles da região serrana do Rio. Se o Código Florestal, digamos, em tese, né, fosse cumprido da forma como ele está hoje estabelecido, a gente teria muito menos problemas de ordem de áreas de risco, enfim, de assoreamento, de desmoronamento, de enchentes. Quer dizer, com certeza a gente teria muito menos problemas do que tem hoje. Mas como garantir o cumprimento de uma norma que não foi totalmente regulamentada? A lei era genérica e indicava claramente que a sua implementação requeriria a implementação de um regulamento, de uma regulamentação específica, muitas vezes a ser definida pelo Ministério do Meio Ambiente ou pelo CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. O que aconteceu é que, ao longo dessas décadas, infelizmente, muitas dessas regulamentações não foram feitas ou não foram criadas para possibilitar a implementação de muitos dos dispositivos do Código Florestal. Foi o que aconteceu com o chamado zoneamento econômico-ecológico. O estudo é uma espécie de radiografia que determina como cada região pode ser explorada. Esse instrumento ele é básico e ele está previsto na nossa Lei de Meio Ambiente desde o ano de 1981. Sucede que passaram 30 anos e a Amazônia ainda não dispunha de um zoneamento. O que nós precisamos é que seja aprovado de forma mais rápida e que, mais que isso, além da aprovação, esse instrumento seja na prática utilizado. Mas para uma parcela da população, a norma só não é cumprida porque ao longo do tempo ela acabou ficando rigorosa demais. Em quase 50 anos, foram várias alterações que refletiram o movimento mundial em defesa do meio ambiente. Além disso, a fiscalização foi intensificada. Resultado, o setor produtivo reagiu e passou a defender a criação de uma nova lei. Foram 36 tentativas até que uma proposta começou a ser discutida no Congresso. Os defensores da mudança sugerem, por exemplo, a anistia a quem desmatou de forma ilegal até 2008 e a redução de áreas de proteção permanente, como as margens de rios. 100, 200 anos, todas as instalações da civilização brasileira se fizeram antes da lei, mesmo na beira dos rios. Agora você vai penalizar as pessoas que tiveram esse assentamento humano, urbano, rural, há décadas ou centenas de anos. Então nós temos que ver a realidade e a pergunta é essa: está ilegal, tudo bem, então vai para onde? Você vai pegar essas pessoas e vão para onde? Quantos milhões de pessoas quando a gente sabe o impacto disso? Quanta área que você vai deixar de plantar? Quantas cidades você vai ter que mudar? Outra sugestão polêmica é a que transfere para estados e municípios o poder de decidir o que pode ser feito em áreas de proteção permanente. O município faz melhor que o estado faz melhor que a União, porque está mais perto e a população está ali para fiscalizar. E eu acho que a responsabilidade é de todos, desde o vereador até o senador. Ao permitir que os estados possam legislar sobre a questão das florestas, você está abrindo para que cada realidade de cada estado possa ter uma lei diferente para as florestas. Nós já tivemos a guerra fiscal, agora nós vamos ter uma guerra de flexibilização ambiental, concorrendo negativamente em prejuízo do interesse público e do cidadão brasileiro. Os ambientalistas reconhecem que o código precisa ser aperfeiçoado. O medo é que as mudanças já aprovadas pelos deputados coloquem em xeque tudo o que foi conquistado durante anos de luta pela preservação. Para virar lei, a proposta ainda precisa passar pelo Senado, voltar à Câmara e ser sancionada. Até lá, cada brasileiro tem a oportunidade e o dever de participar desse debate. Afinal, é o futuro do país, que tem uma das maiores riquezas ambientais do planeta, que está em jogo.